Fala galera, meu nome é Jonathan, tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo lançamento aí da DC, que é o filme da Supergirl, um filme que atualmente não tá indo tão bem nas bilheterias, né? O pessoal tá falando assim muito mal do filme, mas eu vou estar trazendo como que foi minha experiência e vou dizer então se valeu ou não a pena. Então assim, o pessoal tá criticando muito o filme, mas não é tão ruim o filme. Compensa assistir no cinema? Depende assim, se você gosta assim de heróis e tal, pode até ser que seja interessante para você assistir o filme. Então, para quem não sabe, o James Gunn, né, que é o novo cineasta, o roteirista, produtor da DC, agora ele vai ser responsável por esse novo universo. Meio que aconteceu um reboot dos antigos filmes. No caso, já começou, né, com o Superman, que ele já lançou, foi nesse ano ou foi no ano passado? Agora eu me perdi. Que foi um filme que tinha uma espera, assim, muito grande por esse filme, a expectativa estava bem alta, e ele cumpriu as expectativas. Foi um sucesso o filme, né, assim, é muito bom, eu posso até fazer um review depois sobre como foi o Superman, mas é um filme, tipo, muito bom. A bilheteria também foi muito bem. Esse filme, né, da Supergirl, que ele é a sequência, né, também tinha-se uma expectativa muito alta, sabe? Inclusive eu fui com essa expectativa, assim, às vezes pro cinema, né? De como teria sido, de como foi minha experiência com o primeiro, eu já coloquei a expectativa lá em cima, né? Com esse filme. Mas comparando com o primeiro filme, eu vou fazer minha comparação sempre lembrando o primeiro filme. Ele é bem inferior ao primeiro filme, então eu acho que talvez um ponto também que tenha frustrado muita gente é essa questão que a maioria das pessoas meio que gostaram muito do primeiro filme, estavam com uma expectativa um pouco elevada e se frustraram, né, nesse filme. Então, desde já eu já aviso, não vá com expectativas lá em cima, se você for assistir esse filme, né, no cinema. Então, eu vou fazer minha análise aqui agora e tiro suas conclusões. Eu não vou dar spoiler, enfim, vocês já sabem, então, se você não assistiu, pode assistir o vídeo aí. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os pontos negativos, né? Que eu adoro falar sobre criticar os filmes. E depois eu falo sobre os pontos positivos, né? Então vamos lá, pontos negativos. Não teria como eu começar esse vídeo falando assim do que eu mais critico em todas as obras, né? Que vocês já sabem, que é o roteiro. Então, cara, assim, o roteiro desse filme, ele não é legal, né? E tem um ponto importante. No Superman, assim, eu não sei se você assistiu o Superman. Eu até aconselho você a assistir o Superman para assistir esse filme, né? Porque são filmes que são conectados, mesmo universo. E o que é interessante é que no Superman, ele meio que já começa a história com o Superman já herói, né? Já na Terra, enfim. Então ele não perde tempo, vamos dizer assim, aquela história de origem, né? Como que surgiu o Superman, blá blá blá. E até porque ficaria ruim no filme, né? Então foi uma boa escolha. Mas como que ele faz isso? Ele conta isso no filme da Supergirl. Então, o filme da Supergirl, além de contar a história dela, né, também, ele meio que também já traz a história de origem do Superman. Então, eles meio que engloba isso no roteiro. Essa talvez seja a coisa mais importante que o filme traz, que é essa história de origem. Porque o filme é assim, ele traz essa história de origem, mais uma historinha que se passa com ela e tal, taranã. E o tempo que passa mais ou menos isso é o mesmo dos acontecimentos lá na Terra, do Superman. É meio que comunicam esses filmes, né? Quando começa o filme, vamos dizer assim, ela já é Supergirl e tal, e tem essa historinha, que eu vou falar um pouquinho mais. E acaba o filme, tipo, ela ainda é Supergirl. Enfim, então tem essa história de origem e uma história que o filme conta. Essa história é ruim? Não, mas não é boa? Não, então é uma história mediana e é a história de origem. O filme basicamente é isso, o roteiro. Mas pelo menos se o roteiro fosse bom, né, compensaria, né? Esse é uma das minhas críticas em relação ao roteiro. Outro ponto, talvez, assim, de crítica, né, e como eu já falei em outros vídeos, nos vídeos dos vilões, são as construções de personagem. Então aqui, como se trata um filme da Supergirl, então os outros personagens secundários, os vilões, são muito genéricos, né? Como são vilões, vamos dizer assim, que vão passar, teoricamente, só nesse universo, vamos dizer assim, tem outros personagens também que vão fazer parte, que eu vou falar depois, mas grande parte desses personagens são muito genéricos, eles não aprofundam, diferentemente do Superman, que teve lá o Lex Luthor, foi um personagem super interessante que a obra aprofunda, os próprios personagens coadjuvantes também do Superman, né? Enfim.
E aqui não acontece muito isso, os personagens são muito genéricos, então aqui o vilão ele não tem motivação, alguns momentos a motivação do vilão é dinheiro, outros momentos o vilão é mau, sabe? Então é bem genérico. E o outro ponto também muito negativo em relação ao roteiro é que, cara, se você parar pra analisar, o filme ele poderia ser resolvido, tipo, em 5 minutos. Sabe? Não precisava ter, tipo assim, porque basicamente é assim. Começa aqui a apresentação do vilão, o herói e o vilão. Aí eles tem uma batalha, aí tem outra batalha, aí depois tem a batalha final. Mas é tudo muito do mesmo, sabe? Então não tem profundidade de roteiro. Que chega em outro ponto, que esse talvez uma das críticas principais minhas em relação a essas obras. Vamos lá, vamos falar. Essas obras, né, por exemplo, do Superman, que é um ser assim, muito poderoso e tal, indestrutível, tem vários poderes, quase, né, um deus, vamos dizer assim. É muito complicado você fazer esse tipo de obra, porque o que acontece? Você vai fazer depois conflitos, você vai fazer depois vilões, acaba que é difícil, às vezes, você ter, sabe, assim, não ficar aquela coisa do One Punch Man, que ele é indestrutível e vence todo mundo. Então você tem que criar emoção, você tem que conseguir contar uma história com um personagem roubado, vamos dizer assim, né? No entanto, o Superman, né, e também aqui no universo Supergirl, ele não faz isso tão bem, sabe? Por isso que o filme dá aquela sensação de ser arrastado. Eu sempre cito o Dragon Ball, né? Assim, então, o Superman é como se fosse uma obra original, vamos dizer assim, né? Desse ser super poderoso, blá blá blá. E tem essas outras obras que são essas cópias, vamos dizer assim. Mas essas cópias muitas vezes são mais bem feitas do que a própria obra original. Então você assiste Dragon Ball, cara, o Dragon Ball faz muito mais sentido, sabe? Mesmo o Goku sendo super roubado, eles conseguem fazer uma história legal e tal, dos conflitos. Sei lá, você pega, né, o Watchmen, o Dr. Manhattan lá também, que é outra cobra do Superman, o The Boys, o Invencível, que é uma série bem legal. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, assim, que essas obras trabalham melhor essa questão do poder em relação ao roteiro, né, em relação à tomada de decisão. Então, por exemplo, assim, lá no Superman, o roteiro, vamos dizer assim, ele cria alguns mecanismos pra você falar assim, o Superman é super poderoso, tá lá na Terra, e de repente ele vai lá e acaba com os vilões em um segundo. Tipo assim, ele é super rápido, ele tem super força, ele tem raio laser, ou seja, então o Lex Luthor nem ia ver, ele ia lá e ia acabar com tudo. Mas no Superman, ele meio que, o roteiro cria alguns mecanismos para que ele não faça isso. Aí talvez você assistindo, você fala assim, realmente, por que o Superman não vai lá e acaba com tudo? Aí o roteiro responde isso, por isso. Aqui na Supergirl, o roteiro até tenta, mas não fica tão bem, entendeu? Aí o roteiro prefere muito aquela coisa de nerfar, sabe? E às vezes a tomada de decisão dos personagens. Falando então nessas obras de poder, né? Então, por exemplo, vamos falar dos poderes. A Supergirl, ela tem basicamente os mesmos poderes do Superman. Então, como eu falei, ela é super rápida, super forte, ela tem visão de raio laser. Alguns momentos, por exemplo, como eu falei, cara, às vezes era só ela ir lá, usar a super velocidade e usar o raio laser. Ou às vezes usar só o raio laser. Sabe assim, dava pra ela resolver tudo só com o raio laser. A minha crítica, eu tenho uma crítica séria com o raio laser, cara, assim, isso me incomodou demais no filme. Como eu citei as obras cópias, no The Boys, por exemplo, cara, mano, o Homelander, ele usa demais o raio laser. Você que tá acostumado ao universo do Superman, às vezes você até pensa, cara, o raio laser é um poder meio bosta, o Superman ele quase não usa o raio laser, não sei o que é raio laser. Mas, cara, o Superman, ele tem, além do raio laser, ele tem o vento lá, ele sopra, o vento frio lá, ele tem um vento frio que ele sopra, ele tem um monte de outros poderes ali, além do raio laser. O Capitão Pátria, ele só tem o raio laser. Cara, e ele faz um milagre com o raio laser, tipo assim, sabe? Você vê o quanto o raio laser é poderoso. Tanto que todo mundo teme demais esse raio laser dele. No Superman, o povo não tá nem aí, ele mesmo não tá nem aí, porque ele mesmo nem usa. Por exemplo, na série aqui, né, da Supergirl, por exemplo, ela tem um raio laser. Cara, dava pra ela resolver tudo no raio laser. Não precisava dela lutar, bater, sabe? Era só raio laser. O vilão vem, raio laser, raio laser. Você pode falar assim, mas o filme fica chato. Mas ia ficar realista, entendeu? Sabe? Pelo personagem, o herói ter tantos poderes, acaba que fica meio incoerente. É por isso que eu falei, fica incoerente. Aí acaba que às vezes ela vai dar um soco, mas
Tipo, ela é super rápida e super forte, mas às vezes ela demora um ano pra dar um soco no vilão, aí o vilão vai e desvia. Aí, no outro momento, aí ele já desnerfa ela. Aí ela é rápida e vulnerável. Aí, em algum momento, ela já não é mais... né, isso aí é outro ponto também nesse filme. Teoricamente, eles são meio que vulneráveis, né? Tipo, atirando a kryptonita e tal. Mas, assim, eles têm super resistência e tal. Nanana. Aí tem momentos, tipo assim, né? De acordo com o roteiro quer. Aí ela é super invulnerável. Então, tipo, pá, vem... ela é atingida e tal, e não acontece nada. Tipo assim, ela tanca tudo. Aí de repente o roteiro, não quero mais, agora ela é vulnerável. Aí de repente ela passa a ser vulnerável, entendeu? E um momento ela é rápida, aí ela desvia e bate. Aí outro momento ela é um mês pra ela desviar e fazer a mesma coisa. Então assim, o roteiro, teoricamente, ele fica, sabe, postergando isso, fica arrastando, arrastando, arrastando. Cara, e outra coisa que me incomoda, velho. Eles são super poderosos. Ela, o Superman, como eu falei, era pra eles resolver o filme em 5 minutos de filme, era pra vencer todo mundo. Ele só apanha, ela apanha. Superman só apanha no filme dele, cara. Você até fica indignado, você fala, como? Aí você vai assistir o Supergirl e você fala assim, não, aqui ela vai bater. Não, cara, ela só apanha, ela só apanha. E assim, você fala assim, não, os vilões são super vilões. Ela tá lutando só contra, né, a nata do universo. Não, cara, é uns vilãozinhos, como eu falei, é muito genérico, mal construído, sem motivação. Que sabe, você fala assim, ah, mano, até eu bato nesse cara. E ela apanha, e ela apanha, ela apanha. Aí você fala assim, não, é loucura, é loucura. Aí você fala, agora ela vai usar raio laser, usa raio laser, raio laser. Aí ela vai dar um soco, aí ela vai lento demais, um mês pra dar o soco, aí o vilão desvia. Enfim, fica aí meu desabafo. Então isso incomoda muito, sabe? Assim, isso prejudica demais a experiência, sabe? Eu acho que esse talvez seja o principal ponto negativo, assim, em relação a essa construção de roteiro e poderes, né? E às vezes tomada de decisões. Mas beleza, eu fiz minha crítica, desabafei. Vamos falar das atuações, né? O resto dos personagens basicamente são tudo genéricos e não acrescenta tanto. A não ser o personagem do Jason Momoa, que é o caçador ou é o lobo. É um personagem assim que ele tem importância nos quadrinhos e tal. Tava tendo até uma certa expectativa, né? Pela questão do ator também, na participação. E assim, como eu falei, na história, como uma história meio que arrastada e não, não vai muito para lugares assim, acaba que ele não tem tanta participação e importância assim na trama. É mais como para apresentar mesmo ele. E assim, ele traz um carisma pra tela e tal. Você acha interessante ali as cenas que ele aparece ali. Mas é mais o mesmo, vamos dizer assim, ele não agrega muito na história e a história é bem rasa. Em relação aos pontos positivos, como eu falei, é muito bem feito. Então tem um investimento significativo, então assim, os efeitos visuais são muito bem feitos, as lutas são coreografadas, as atuações também são boas, né? A atriz também, ela é boa atriz, ela sabe ali, em alguns momentos ali tem mais dramáticos, em outros momentos ali de humor também, ela sabe fazer isso bem, né? Como eu falei, tem o Jason Momoa também, que ele acrescenta também, é mais um personagem que vai fazer parte do universo. Mas é isso, assim, e é um entretenimento, sabe? Às vezes você quer ir lá pra assistir e tal. Como eu falei, né? Não tem tanta profundidade, né? Em relação à história. E talvez, assim, não agregue tanto, né? Em relação, como eu falei, ao universo, né? Mais essa questão da história de origem, né? Que também, assim, como eu falei, tem muitas incoerências, vamos dizer assim, né? Em relação à história de origem. Eu não vou entrar muito, assim, pra não dar spoilers, né? Mas assim, se você já assistiu, por exemplo, o Invencível, como eu falei, no Invencível ele tem uma história de origem muito mais realista. E é bem parecido, tipo, é uma cópia do Superman, né? Mas lá, digamos assim, os kryptonianos, teoricamente, são mais realistas, né? Assim, é mais lógico. Aqui os kryptonianos, sei lá, assim, é meio tipo a vibe do Superman, sabe? Assim, é incoerente. Mas enfim, tira suas conclusões. Mas no geral compensa assistir, sabe assim? Como eu falei, talvez não sei se vale a pena você pagar o ingresso pra ver no cinema. Mas não é uma bomba assim também, igual o pessoal tá falando. O pessoal gosta de criticar demais as coisas. Mas a gente tem que deixar as ressalvas aqui já pra vocês, né? Mas se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou.
aos pontos, assim, se você concorda comigo, né, sobre essas críticas que eu tenho, principalmente essa questão aí do roteiro, né, dos poderes. E, e se você tá empolgado para esse novo universo da DC, se você é fã da DC também. E é isso. Valeu, tamo junto.